A gente vai confirmar agora os dois times para você. O Internacional, que tem o técnico Alexandre Galo fazendo a sua estreia na tarde de hoje no estádio Beira-Rio. O Inter confirmado pelo Alexandre Galo. Vamos para os dois times. Primeiro o Internacional. O goleiro é Renan, número 1. O esquema é 4-4-2. Ou poderia ser um 4-3-3. O 2 é o Ceará, 3 Índio, 4 Sidney, 6 Rubens Cardoso na defesa. Meio campo 5 Wellington Monteiro, 8 Edinho, 7 Vargas, 9 Fernandão. No ataque 10 Yarley e 11 Alexandre Pato. Esse é o time titular do Internacional do técnico Alexandre Galo, campeão pernambucano pelo Sport Recife, hoje no Internacional. Aí o banco de reservas do Internacional, goleiro Klemer, 38 anos, está no banco. Com ele o Tite zagueiro, 14 Dalgo, 15 Maicon, 16 Pinga, 17 Márcio Mossoró e 18 Christian. É o banco de reservas do Internacional. O Botafogo à esquerda do vídeo, todo de preto, do técnico Cuca, que está na semifinal da Copa do Brasil 2007. O goleiro é Júlio César, 2 Joilson, 3 Juninho, 4 Alex, 6 Wagner. Esta é a defesa do Botafogo. Meio campo 5 Túlio, 8 Leandro Guerreiro, 10 Diguinho, 11 Ricardinho. No ataque 7 Jorge Henrique e 9 André Lima. É o time titular do Botafogo do técnico Cuca, que perdeu o Campeonato Carioca para o Flamengo nos pênaltis e está na semifinal da Copa do Brasil contra o Figueirense. No banco de reservas, um reservado. Todo mundo com frio, hein? O técnico Cuca tem o goleiro Max, também o Asprila, o Flávio, o Irã, o Juca, o Adriano Velício e o Vitor Castro. Esse é o time no banco, os reservas da equipe do Botafogo. O time, você já viu, o time que começa o jogo. O árbitro do jogo é da FIFA, 33 anos, o paulista Paulo César Oliveira, auxiliado pelo também FIFA Ednilson Corona e pelo Marinaldo Silvério, o trio de arbitragem de São Paulo para Internacional e Botafogo. 11 graus e a temperatura neste momento em Porto Alegre. O jogo vai começar. Você vê que os jogadores do Botafogo à esquerda do vídeo estão se movimentando bastante porque o frio está pegando, tem que manter o aquecimento. E aí o jogo vai começar nessas condições. A maioria dos jogadores da equipe do Botafogo de luvas. Todo de preto, Botafogo de vermelho e branco, o time do Internacional. E o jogo começa no Beira-Rio. Saída com o time do Botafogo. Começam as emoções do Campeonato Brasileiro para Internacional e Botafogo em 2007. Saída de jogo com o time do Botafogo, tentativa do Jorge Henrique. Aí o André Lima não teve domínio não, o Jorge Henrique ficou no chão e a primeira falta do jogo favorecendo o time do Botafogo. Olha o Vargas dizendo que foi na bola, você está vendo aí o Jorge Henrique no chão. Primeira falta de jogo aí com poucos segundos de partida no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Na história do Campeonato Brasileiro, 31 jogos entre Internacional e Botafogo. 10 vitórias do Inter, 11 empates e 10 vitórias do Botafogo. Total equilíbrio neste confronto de gigantes do Campeonato Brasileiro. São 27 gols do Inter e 29 gols do Botafogo neste confronto. Olha o Fernandão ali, ó, homem que está orientando a barreira do Internacional. E na cobrança de falta o capitão zagueiro Juninho. Aí ele, ó, capitão do time do Botafogo nessa tarde. Botafogo que não tem jogadores importantes, assim como o Dodô e o Zé Roberto. Tem o Juninho. Vai na perna direita, bateu, houve o desvio ali no meio da área do Internacional, mas apenas o tiro de meta para o goleiro Renan, que você está vendo aí, ó. E o detalhe... 22 anos, Luciano. O detalhe, Marco, o Juninho está retornando hoje à equipe do Botafogo, que quarta-feira, ou melhor, na quinta-feira contra o Atlético Mineiro, ele cumpriu suspensão na Copa do Brasil. Portanto, é um retorno importante. Você destacava aí os desfalques do Botafogo, mas o Juninho, pelo menos, está compensando aí para o Cuca. Assim como o Dodô e o Zé Roberto, Lúcio Flávio e também Luciano Almeida desfalcam o time do Botafogo nessa tarde no Beira-Rio. Você está vendo aí o banco de reservas do Internacional. O Klemer está ali no meio, ó, 38 anos. Ele perdeu a posição para o goleiro Renan. Agora levaria vantagem o Fernandão. O árbitro Paulo César Oliveira marcou essa falta em cima do Wellington Monteiro. Aí o Wellington, ó, 28 anos, 1,77 m, jogador do Rio de Janeiro. E a disputa ali do Túlio com ele. A falta sobre o jogador do Internacional, que sai para o jogo mais uma vez. Edinho posicionado aí como um zagueiro. Vai jogar a bola para frente. Tentou buscar o Ceará ali pela direita. Ela ficou pingando. Ainda o Ceará jogou para a área do Botafogo. Juninho se virou e mandou para fora. Aí o Juninho, ó. Mais um escanteio para o Inter no jogo. É o segundo do time da casa. Capitão Juninho, 24 anos, 1,81 m, jogador paranaense do time do Botafogo. Chegamos a 12 minutos de partida no Beira-Rio em Porto Alegre. Estreia dos dois times no Campeonato Brasileiro. Internacional 0, Botafogo também 0. Olha o Sidney na área do Botafogo. A bola do Ceará vai para ali. Fernandão tenta de cabeça e joga à esquerda do gol do Júlio César. Tirou um U da galera e o Fernandão, 1,90 m, 28 anos. A bola chegou na cabeça dele, ó, mas meio desequilibrado na marcação ali do Juninho.
acabou jogando para fora. Você está vendo o Ricardinho, ex-jogador do Internacional, esteve no Palmeiras na temporada passada. Batista, e esse princípio de jogo? 0 a 0. É um jogo de muita pegada, Marco. Poucas jogadas de habilidade, né? Pouca técnica, mas muita pegada por parte dos dois times. O Cuca é um treinador que é habituado a jogar aqui no Sul e sabe que para segurar o Internacional do Beira-Rio, tem que matar as suas jogadas lá onde elas nascem, da defesa e ali no meio campo. O Internacional tem 3 jogadores no meio e o Fernandão tentando fazer a ligação com os 2 homens de ataque. Tentativa do time do Botafogo com o Ricardinho. Acabou se enroscando na marcação do Vargas por ali e o Edinho tirou a bola. Olha a parede aí do Yarley. Chegou firme ali para cima dele. Me pareceu o Joilson. Olha o lance aí, ó. Yarley ficou sentindo, fez um pouco de cena ali. O Joilson saiu do lance. E o árbitro apontou apenas falta para o time do Internacional. Aí o Paulo César Oliveira, da FIFA. Árbitro paulista de 33 anos. É o árbitro do jogo em Porto Alegre. E a jogada foi para falta seguramente, mas não para aquela cena toda que fez o Yarley. Marcos. Uma falta para o time do Internacional. Luciano Calheiros. E sobre o Vargas, o jogador tem contrato com o Internacional até 30 de junho. O vínculo dele pertence ao Boca Juniors, da Argentina. O Boca fixou o valor em $1.500.000 e exigia o pagamento à vista. A gente já sabe que o Boca já diminuiu esse valor, só que a gente não tem informação ao valor exato hoje, e aceita parcelar. Mas o Internacional ainda não confirmou se vai ficar com o jogador, se vai pagar a quantia exigida pelo Boca ou se vai devolver no término do contrato. Vamos esperar para ver o que acontece com o Vargas. Você reviu a falta do Joilson para cima do Rubens Cardoso. E aí o bolo de jogadores na área do Botafogo. Vai bater falta o Wellington Monteiro para o time do Internacional. Tá aí, ele olhou para a área e mandou a bola para a área do Botafogo. A bola vai passando na segunda trave, apareceu o Pato para fazer o gol. Gol! Alexandre Pato, o número 11 do Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. Na bola levantada pelo Wellington Monteiro, todo mundo ficou esperando. A bola passou num desvio do Alex e o Pato apareceu na frente do Júlio César para fazer o primeiro gol do Internacional no Campeonato Brasileiro de 2007. Alexandre Pato, Inter 1, Botafogo 0. E a festa do Pato em Porto Alegre. Vem para o jogo o time do Botafogo. Acabou caindo o Joilson. Mais uma falta favorecendo a equipe do Rio de Janeiro. De novo aí o Joilson. Conseguiu fazer o toque por ali. Veio por trás o Yarley cometendo a falta sobre ele. Tenta aparecer no jogo o Ricardinho. Aí o toque para o Diguinho. O Jorge Henrique se apresentou. O Sidney chegou por ali. O Jorge Henrique foi para o chão. Tá, e aí, seu juiz, vai apresentar cartão ou não? Fica na pressão sobre o árbitro, o Jorge Henrique. O Paulo César não caiu na dele, não. Vem para o jogo o time do Botafogo. Acabou tropeçando meio que na bola, meio que no Fernandão ali. O Joilson e o Paulo César Oliveira. Aponta mais uma falta para o time do Botafogo. O Ricardinho foi cobrado o árbitro. Foi falta do Fernandão nesse lance, Batista? Foi falta, veio por trás e empurrou o jogador pelas costas. Foi falta sem dúvida nenhuma. O juiz não pode ir na reclamação tanto do jogador internacional como dos jogadores do Botafogo. Porque os jogadores nunca fazem falta, né? É sempre em direção à bola, tentei a bola, mas só que antes de chegar na bola eles fazem a falta, mas às vezes não se dão conta. Como o árbitro já apresentou um cartão amarelo para o Alex do Botafogo, os jogadores do Botafogo querem cartão para os jogadores do Inter. Vem Ricardinho para a bola, falta para o time do Botafogo, Inter 1 a 0 no Beira-Rio. Aí o Ricardinho refogou e foi na perna esquerda, chutou a grama. Conseguiu cortar o Ceará. Bola volta para o time do Botafogo. Tentativa para a área do Internacional do Juninho. Apareceu cortando tudo ali pela frente o Wellington Monteiro. Bola para o Ricardinho. Tentativa do Alex. Jogou para a área do Internacional. Sidney deu um pico na bola e espanou dali. A bola foi para a linha de fundo. Primeiro escanteio no jogo para a equipe do Botafogo. Aí o Sidney, 17 anos, 1,85 m. Jovem jogador, jovem promessa do Internacional. Olha o goleiro Renan. E a chuva vai apertando outra vez em Porto Alegre. 11 graus é a temperatura neste momento na capital gaúcha. A bola do Ricardinho vai para a área do Internacional. Tentou Juninho, a bola vai caindo. Renan se atrapalhou um pouquinho, acabou caindo também o jogador do Internacional. O goleiro ficou no chão e o Fernandão tirou dali. Aí o Renan já levantou. Tem 22 anos e 1,85 m o Renan. Ricardinho vai bater o lateral para a equipe do Botafogo.
Mais uma vez chegou na cobertura o Sidney, mas a bola por último bateu ali na chegada do André Lima. Apenas tiro de meta para o time do Inter. Mais uma falta sobre o Jorge Henrique. E agora não vai escapar não, Vargas. Olha, Paulo César Oliveira apresentando cartão amarelo para o Vargas, colombiano. De novo lance sobre o Jorge Henrique, ó. Será que foi falta, Batista? E para cartão? Foi falta, nem tanto para cartão, mas talvez por ter repetido novamente a falta, porque o Vargas já fez 2, 3 faltas ali no meio campo. Pela repetição das faltas, de paralisar as jogadas, que ele recebeu o cartão. Porque foi uma entrada normal, claro que não na bola, né? Buscando a bola, mas acertou o jogador do Botafogo primeiro. Você viu o primeiro Galo e aí o Cuca. Os dois técnicos à beira do campo, tomando chuva. Ricardinho vai bater a falta para o time do Botafogo. Inter 1-0, gol de Pato no Beira-Rio. Olha o bolo de jogadores na área do Internacional. Vem Ricardinho, mandou a bola para ali. Ela vai passando à direita do gol do Renan. Apenas o tiro de meta para o goleiro do Internacional. Aí o Renan, ó, tranquilo no jogo. Aí o goleiro do Internacional molhado e a torcida do Botafogo em Porto Alegre. Os torcedores do Botafogo curtindo o jogo na chuva. Encolhidos ali, muito frio, muito vento. Sai para o jogo a defesa do Internacional com alguma dificuldade. Aí o Edinho, 24 anos, 1,83 m, jogador do Rio de Janeiro. Ricardinho bateu ali para cima do Vargas, deu certo o toque para o Joilson. Aí o Diguinho, jogador que é gaúcho. Bola voltou para o Joilson. Ricardinho chegou, também chegou o Vargas. E aí o Yarley pegou a sobra. Ele tenta jogar com o Fernandão. Fernandão chegou contra o Wagner. Que jogada do Fernandão. E aí o Leandro Guerreiro se antecipou e tomou a bola. Sai para o jogo Leandro Guerreiro. Toque foi para o Ricardinho. Aparece Diguinho pela direita. Ele vai enfrentar a marcação do Sidney. O Sidney foi no corpo e o árbitro Paulo César Oliveira apontou falta sobre o Diguinho. O Diguinho e o cartão, seu juiz. E o Diguinho, como você disse, Marco, é gaúcho, nasceu em Canoas. Chegou a passar pelas categorias de base do Internacional, mas não foi aproveitado. E aí foi ter uma boa temporada no Mojimirim e do Mojimirim foi contratado pelo Botafogo. O cartão amarelo saiu para o garoto Sidney, zagueiro do Internacional. O Diguinho pediu e levou, hein, Batista? Não, agora é ser exagerado, porque foi uma disputa de bola em que o jogador internacional foi no corpo. Não é que ele tenha se aproveitado e dado um chute ou tentado trancar por trás, segurado o jogador, não. Foi um tranco que ele chegou atrasado, tentou dar o corpo, mas pegou nas costas do jogador do Botafogo. Eu acho que o amarelo foi exagerado, a falta existiu. Tem outra vez Ricardinho, você tá vendo aí o ângulo de trás do gol, ó. E esse é o Renan, esperando para ver o que acontece. Vem Ricardinho na cobrança de falta para o time do Botafogo, 1-0 Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. Olha a expectativa do Edinho também, o primeiro homem do Internacional marcando o Joilson. Vem Ricardinho, ele bate direto, a bola vai passando para a linha de fundo. Os jogadores do Botafogo pediram e levaram o escanteio, segundo no jogo. Olha aí o chute do Ricardinho, o Fernandão desviou para a linha de fundo. Pediram com justiça e clareza escanteio os jogadores do Botafogo. Segundo escanteio do Botafogo no jogo. Bola vai para a área do Internacional mais uma vez. Tentativa do Wagner. O Juninho tentava também. Ficou no chão o jogador do time do Botafogo. Era o Túlio. Pediu aí um pênalti o Túlio, ó. Ó, Paulo César, eles me derrubaram, diz o Túlio ali, ó. O Paulo César deu apenas tiro de meta para a equipe do Internacional. Túlio está reclamando até agora. Vamos ver o lance outra vez, ó. Túlio, o Vargas estava nele. E o lance era em cima da linha da área, hein, Batista? Será que não foi pênalti do Vargas no Túlio? Não foi não, foi na meia-lua, hein? Lance duvidoso. Olha, o Vargas escorregou. Ele não fez aquele lance de propósito. Ele escorregou nas pernas do jogador do Botafogo, que quando quis se movimentar viu o Vargas no chão. Não houve intenção não, para mim foi tudo normal. Sai para o jogo Juninho com o time do Botafogo. Aí Leandro Guerreiro, novamente Juninho. Mandou para frente. Tentou com Jorge Henrique, apareceu bem na cobertura. Índio, cedendo lateral para o time do Botafogo. Fazendo muita festa com a vitória parcial do Internacional nessa estreia do Campeonato Brasileiro, coisa que não acontece há 9 anos.
Tentativa aí para a área do Internacional. André Lima conseguiu chegar no cruzamento pela direita do Joilson e meteu para fora. De novo a chegada do time do Botafogo foi o Jorge Henrique para a área do Inter. André Lima se antecipou ali a chegada do Índio, mas jogou para fora. Apenas o tiro de meta para a equipe do Internacional, que já saiu para o jogo. É o Inter quem está no ataque. Aí o Ceará se apresenta. Fernandão fez a parede. Ceará com o Yardley. Yardley foi para o chão e o árbitro deu falta. Deu sequência de jogo. A bola ficou com o time do Internacional. Pato tentou ajeitar no meio de 3 jogadores. Acabou caindo. E o goleiro Júlio César fez a defesa. Parecia pela sinalização do Paulo César Oliveira que ele estava dando falta contra o Internacional. Mas o lance seguiu, ele deu vantagem. E aí o Júlio César fez a defesa. Tentativa do Jorge Henrique com o time do Botafogo. O Jorge foi pro chão e o árbitro pegou mais uma falta para cima dele. Ó, o árbitro dizendo, não se jogou não. Foi falta. Será que foi falta? Daí o Jorge Henrique, ó. Edinho chegou, fez a alavanca, ele enfrenta o Índio. Será que o Edinho deu rapa ali, Batista? Não deu rapa, ele estava puxando o jogador pela camisa. O braço do Edinho, o braço esquerdo, ele já chega segurando o jogador que vai escapar e continua puxando quando o jogador cai no chão. Claro que ali forçou um pouco também a barra do jogador do Botafogo, né? Mas ele estava sendo puxado. Jorge Henrique tem 24 anos, 1,69 m, jogador do Rio de Janeiro, que está dando trabalho à defesa do Internacional. Você vê que por este ângulo, ó, não tem tanta distância assim, essa cobrança de falta. O time do Botafogo tem 23 metros e 30 centímetros do gol para bater essa falta aí. Olha a distância, ó, bem pertinho. Ricardinho, ex-jogador do Internacional, tá por ali. Tem falta o time do Botafogo. Placar de 1-0 para o time do Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. Ricardinho tem a perna esquerda. Só o Pato está fora da área no time do Internacional. Todos os outros jogadores estão por ali. Juninho vai na cobrança de falta e faz o gol. Gol! Juninho! O número 3 do Botafogo no Beira-Rio, em Porto Alegre. Cobrança de falta com a perna direita, fora do alcance do goleiro Renan no cantinho esquerdo. O capitão foi pra bola e fez o gol. A bola ainda triscou a trave, mas não deu pro Renan. Empata o jogo Juninho no Beira-Rio, em Porto Alegre. Juninho, Internacional 1, Botafogo também 1. Festa do Juninho e ele foi comemorar com a galera do Botafogo no Beira-Rio, hein, Batista? A falta foi muito de perto, né? O campo está molhado, a bola bateu ainda no chão, toma mais velocidade ainda, mas foi no canto do Renan, ele podia estar mais para o seu canto, mas como o goleiro tenta também ficar um pouco mais para o outro lado, com medo da bola por cima da barreira, né? Ele estava muito no meio do gol, mas foi muito forte no cantinho, chegou a bater no poste. Juninho empatou o jogo. E aí a falta do Wagner sobre o colombiano Vargas. Falta para o time do Internacional no Beira-Rio. Passamos de 34 minutos no primeiro tempo. Pato fez o gol do Inter. Juninho empatou para o Botafogo. Olha os jogadores do Inter como o Pato, como o Fernandão e o Yarley ali na área do Botafogo. O Wellington Bandeiro mandou a bola para lá. E aí o Júlio César ficou com ela. Vem o Inter para o ataque com o Rubens Cardoso. Daí o Rubens mandou para a área do Botafogo. O Pato conseguiu o desvio e mandou a esquerda longe do gol do Júlio César. Mais uma falta aí para o time do Internacional. O André está ali reclamando do árbitro. Se justifica, ó, não fiz nada, seu juiz. Fez sim. O árbitro marcou a falta para o time do Inter, que vem para o ataque. Tentativa do Ceará com o Yardley. Foi para o fundo Yardley, mandou para o Pato. A bola passou, chegou Fernandão antes dele na cobertura. Leandro Guerreiro para a linha de fundo. Mais um escanteio para o time do Inter, quarto no jogo. Olha a cruzada aí do Yardley.
chegada do Fernandão, mas o Leandro Guerreiro foi mais esperto. Cedeu o quarto escanteio para o time do Inter. Olha o Pato esperando o cruzamento que será do Ceará no quarto escanteio do Inter. Aí o Ceará mandou para a área do time do Botafogo. A bola passou do outro lado. Leandro Guerreiro conseguiu cortar. Aí o Wellington Monteiro brigou. Túlio também briga e manda para cima. Apareceu Vargas. Tenta escolar um passe para o Ceará e consegue. Aí Rubens Cardoso jogou na frente. O Ricardinho foi com ele. Ele consegue jogar para a área do time do Botafogo. A bola cortada pelo Joilson. Pato escorregou. Errou. Chegou o Índio. Bateu na trave. Voltou pro Fernandão para fora. Um lance esquisito na área do Botafogo. Primeiro na cruzada do Rubens Cardoso, que a gente está revendo, ó. Rebateu o Leandro Guerreiro. O Pato furou. Voltou o Índio, conseguiu o chute, a bola deu na trave. E aí o Fernandão de dentro do gol jogou para fora. Que lance, hein, Batista? É verdade, uma jogada que o Pato, com a sua habilidade, dificilmente erra aquela primeira pegada que ele tentou no gol, né? Mas essa está sendo uma boa jogada do Internacional com esses três jogadores que estão chegando muito bem na frente. Mais uma falta sobre o André Lima. O Edinho saiu do lance como quem não quer nada, mas não levou não. Tá aí o cartão amarelo. Levou sim o cartão amarelo. Não levou a disfarçada para cima do árbitro. Foi falta para cartão sobre o André Lima. Nesse lance que a gente está revendo por outro ângulo agora, hein, Batista? Esse tipo de carrinho não é permitido, ó. Mesmo sendo ali de lado, mas a perna do jogador vai acima da onde está a bola. Ele sentiu que não ia chegar na hora, já tinha dado o carrinho. E o jogador, percebendo que não ia chegar na bola, chegou nas pernas do jogador para derrubar. Isso, sem dúvida nenhuma, é lance para cartão amarelo. Terceiro cartão no time do Inter. Falei antes do Sidney, também do Vargas, agora o Edinho. Apenas o Alex recebeu cartão pelo lado do Botafogo. Botafogo que está na semifinal da Copa do Brasil e vem bem nessa temporada. 25 jogos, 14 vitórias, 9 empates, apenas 2 derrotas no Campeonato Carioca. E um jogo de muitas faltas, né, Marcos? Nós já comentamos de falta para cartão amarelo ou não, até muito mais do que com a bola rolando alguma jogada. E vem o Juninho outra vez na bola parada. Rolou agora para o Túlio. Tem campo para bater. Aí o Túlio arriscou e botou por cima do gol do Renan. Mas houve desvio ali, ó. O Túlio se lamentando. A gente está revendo o lance, ó. Juninho rolou. Túlio vem na perna direita. Houve desvio ali na meia-lua do Internacional. E tem o quinto escanteio no jogo, o Botafogo. Está na frente nos escanteios agora o Botafogo. 5 contra 4 do Internacional. O Renan está aí na área e o Ricardinho ajeitou a bola. Olha o Ricardinho olhando para a área. Perna esquerda, sempre o Ricardinho, 31 anos, 1,74 m. A bola vai para a área do Internacional. Apareceu mais um corte por ali. Foi do Índio. Outro escanteio. Sexto para o Botafogo no jogo. Alex e Juninho, os dois zagueirões do Botafogo, estão na área do Inter. Ricardinho mais uma vez, jogou para o Renan, conseguiu o corte de soco. A bola vai voltar para o time do Botafogo. Aí se apresenta Jorge Henrique, ameaçou bater, mas ganhou lateral do seu time. Voltando lá o Jorge Henrique. Ele que está dando trabalho para a defesa do Internacional. Esse é o Joilson, 27 anos, outro baixinho, 1,68 m. Deu de presente para o Inter. Aí o garoto Sidney. O Inter que hoje tem 2 garotos de 17 anos. Alexandre Pato e Sidney. Vem para o jogo o time do Botafogo. Placar de 1-1 no Beira-Rio, em Porto Alegre. Passamos de 44 minutos de jogo nesse primeiro tempo. Aí o Fernandão, capitão do Inter. Fora de casa na temporada, o time do Cuca tem 10 jogos, 4 vitórias, 4 empates e as 2 derrotas que eu falei do Campeonato Carioca. Botafogo que tem um super ataque, hein? Marcou 63 gols e sofreu 34 nessa temporada. O Internacional, no ano, 22 jogos, 10 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Marcou 23 e sofreu 24 gols. E nesse retrospecto do ataque do Botafogo, depois desse lance? Tentativa do Botafogo mais uma vez. Aí se apresenta o Wagner, vai para o chute, mandou longe do gol do Renan. Luciano. Nesse retrospecto é impressionante até na temporada do ataque do Botafogo. Em campo, apenas o Leandro Guerreiro ainda não marcou na temporada, Marco. Com exceção, é claro, do goleiro, o Júlio César também. Ou seja, Batista, um time que não joga para frente na teoria, mas faz muitos gols. Todos chegando, né? Importante isso, um time que marca muito, como eu disse, é uma escola aqui do Rio Grande do Sul, um treinador daqui que é o Cuca, né? Vai lá. Tentativa do Rubens Cardoso para a área do Botafogo, a bola passou
chegaria o Ceará. A bola ficou pingando aí pro Yarley, rolou pro Pato, passou pro Fernandão e a conclusão vai para fora. Boa chegada do Internacional, sorridente Fernandão, e a galera ficou pulando na arquibancada. Nesse lance, ó, rebateu errado ali o Túlio, a bola sobrou pro Yarley, se passou o Pato e o Fernandão concluiu para fora. Mais uma boa chance do Internacional, desperdiçada agora. Fernandão, a bola escorregando, adiantou um pouco e não conseguiu chegar na hora. Mas o Botafogo, como eu dizia, o Cuca tem essa escola de muita marcação e a chegada dos jogadores de trás. E aí Paulo César Oliveira apita o fim do primeiro tempo no Beira-Rio, em Porto Alegre. Internacional, 1 gol de Alexandre Pato, 1 também para o Botafogo. Gol marcado pelo Juninho batendo falta. Começa o segundo tempo no Beira-Rio, em Porto Alegre. Saída com o time do Internacional, placar do primeiro tempo 1-1 entre Internacional e Botafogo. É a estreia dos dois times no Campeonato Brasileiro de 2007. Saiu o Inter aí para o jogo com o Edinho. Muita chuva e muito frio em Porto Alegre. Muito escuro também nesse momento. Para o horário, pouco mais de 5 da tarde. Agora, a gente está vendo que está muito escuro, ó. Refletores já quase que na plenitude da iluminação no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Tentativa do Alexandre Pato. Vem o Pato. Jogada dele para cima do Ricardinho. Aí o Vargas. Sai o Internacional para o ataque. Tentativa do Sidney. Aí o Sidney. Abertura nas costas do Rubens Cardoso. Ele enfrenta a marcação do Joilson. Ainda o Rubens tentou jogar para a área do Botafogo. Conseguiu até um toque para ali. E aí a torcida pediu um pênalti sobre o Yarley. Estava por ali o Wagner. E saiu para o jogo o time do Botafogo. Placar do primeiro tempo 1-1 no Beira-Rio, em Porto Alegre. São as emoções do Campeonato Brasileiro para você. Aí a tentativa do Fernandão. Tentou jogar outra vez com o Alexandre Pato. O corte foi do Túlio. E aí o Wellington Monteiro deixou para o Ceará. Vem Alexandre Pato, 1,80 m, 17 anos. Olha a habilidade do Pato. Foi para cima do Alex, deu uma travadinha ali. Descolou o passe para o Fernandão, para o Pato. Pintou a chance do Internacional. Cruzamento do Pato para o Júlio César fazer a defesa. Quase deixou escapar a bola no meio das pernas do Júlio César. Olha o Pato. Jogou com o Fernandão, recebeu mais uma vez. E aí o chute saiu meio que cruzamento ali para o Yarley. O Júlio César conseguiu a defesa. A ideia foi boa, a intenção do Pato foi muito boa, mas eu acho que poderia ter levado um pouquinho mais para dentro da área para definir. Ele tentou, tinha dois jogadores internacionais entrando pelo outro lado, mas a bola pegou mal no pé e foi em direção do goleiro. Mais uma tentativa do Botafogo, o Inter conseguiu o corte ali pela esquerda. O Rubens Cardoso saía, mas o Joilson fez o corte. Voltando aí o Joilson. Em casa, na temporada 2007, o Internacional fez 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Marcou 11 e sofreu 5 gols. Mais uma falta sobre o André Lima. Voltando o Edinho, já tem cartão amarelo. O Edinho recebeu o cartão amarelo aos 42 minutos do primeiro tempo. Este lance aí, a falta dele sobre o André Lima. Tentativa do Ricardinho, o corte do Ceará. A bola voltou para o Ricardinho. Levou sorte o Ricardinho. Aí o Túlio conseguiu a passagem por ali, mas segundo o árbitro Paulo César Oliveira, o índio que está levantando aí recebeu falta do Túlio, que volta para recompor o time do Botafogo. O árbitro do jogo é Paulo César Oliveira, árbitro da FIFA. Um trio paulista para Internacional e Botafogo no Beira-Rio, em Porto Alegre. Aí o Alex. O Pato foi para cima do Alex. O Alex é o único jogador do Botafogo que tem cartão amarelo. O árbitro Paulo César Oliveira puxou o cartão amarelo no bolso e vai expulsar Alex. Ele vai para frente do jogador do Botafogo, apresenta o segundo cartão amarelo. Você já tem cartão amarelo, fala Paulo César Oliveira, eu vou expulsar você. Ele vai olhar o número do Alex para se certificar que é o número 4 mesmo, e aí a expulsão. Batista. Foi falta para cartão amarelo, Marcos. E como já tinha um cartão amarelo, expulsão. Não tanto pela jogada, a jogada não foi tão maldosa, assim, vamos dizer assim, para machucar, mas foi para interromper a jogada. Ele vai nitidamente no corpo do Alexandre Pato para não deixá-lo prosseguir. Falta para cartão amarelo. Curiosamente, o Alex recebeu o cartão amarelo aos 7 minutos do primeiro tempo. A gente reviu a falta dele sobre o Alexandre Pato. Está saindo aí o Alex. E agora, aos 3 minutos de jogo, ele recebe o cartão vermelho. Alex está expulso de campo. O Internacional tem um jogador a mais. O Botafogo fica com 10 jogadores. Olha a torcida do Inter como se alegra nas arquibancadas molhadas do estádio Beira-Rio.
O Inter tem a falta com o Wellington Monteiro. Ele bateu a falta no gol do Pato. Aí o Fernandão, não tem impedimento não. Vai fazer o gol? Não fez não. Jogou para fora Fernandão. Os jogadores do Botafogo vão todos para cima do Ednilson Corona. Eles queriam o impedimento do Fernandão. Ele chegou na cara do Júlio César. A gente está vendo a reclamação dos jogadores do Botafogo. Todos eles foram para cima do assistente. Todos. E aí o lance, ó. O Wellington Monteiro, quando ele manda a bola para a área, não havia impedimento não. Todos os jogadores do Inter que entraram, e 4 estavam no lance. E o Fernandão está chutando aí para fora. Todos eles tinham condições, Batista. Exatamente, acertou o Bandeira. Reclamaram os jogadores do Botafogo, mas fizeram errada a linha do impedimento. Vamos para 5 minutos de jogo aí. O árbitro Paulo César Oliveira, ouvindo muito ali do Túlio. Jogador número 5 da equipe do Botafogo. E aí o Ricardinho. Vamos observar de novo o lance, ó. O Wellington Monteiro bate a bola para a área. Os jogadores do Botafogo saem atrasados para fazer a linha do impedimento. O Fernandão chegou sozinho junto de outros 3 jogadores do Inter e jogou para fora. Imediatamente depois da conclusão do Fernandão, os jogadores do Botafogo foram cobrar do Ednilson Corona, que estava certo no lance. Vem para o jogo o time do Botafogo. Placar de 1-1 no Beira-Rio. O Botafogo teve Alex, zagueiro, expulso nesse princípio de segundo tempo. Tenta sair para o jogo aí o Ceará. Agora o árbitro aponta a falta do Ceará no Túlio. Olha o Túlio aí, o Ceará chegou protegendo a bola com o corpo. E o Paulo César Oliveira, neste lance aí, ó, interpretou falta. Vamos ver se o Ceará comete falta. Fez falta, Batista? Eu achei que ele recebeu a falta no lance anterior. E vai mudar o Botafogo, viu, Marco? Vai entrar o 15. Exatamente. Irã vai entrar com a camisa 15 no lugar do 11, Ricardinho. O Alex, que foi expulso agora há pouco, deixou o campo aqui bastante chateado. Ele que durante a semana dizia, né, que vivia uma grande fase, completou 25 anos na quarta-feira, fez um dos gols do Botafogo na vitória sobre o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil na quinta. Quer dizer, estava em grande fase o Alex, deixou o campo muito chateado aqui no Beira-Rio, não concordando com a marcação do Paulo César, saiu indignado. Você tá vendo aí o jogador que entrou, o Irã, número 15. Saiu o Ricardinho no time do Botafogo. Já já o Batista fala. Agora a cobrança de falta do Jorge Henrique. Jogou para a área do Internacional. Pintou um corte do Ceará. Sobra com o time do Botafogo. Outra vez Jorge Henrique para cima do colombiano Vargas. Jorge Henrique contra Vargas. Aí chegou também junto do lance ali o Fernandão. E a bola fica com o time do Botafogo. Eu ia dizer que o Paulo César agora não pode se perder, tendo que compensar essa expulsão do jogador do Botafogo, né? Porque foi nitidamente falta no Ceará do jogador do Botafogo, o número 5, Túlio. Aí na reposição, depois na recuperação da jogada, o Ceará ainda conseguiu tomar a frente e ele deu a falta contra o Internacional. O Ceará tinha recebido a falta na jogada anterior. Renato Augusto empata para o Flamengo no Maracanã. Flamengo 2, Palmeiras também 2. A gente está revendo uma falta sobre o Irã, falta cometida pelo Vargas. A gente viu o lance ali. 2-2 entre Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras saiu na frente 2-0, o Flamengo foi buscar. E aí o Irã vai bater falta para o time do Botafogo. 1-1 placar no Beira-Rio. A bola vai para a área do Internacional, pintou a chance e o gol! Gol! André Lima! O número 9 do Botafogo no Beira-Rio, em Porto Alegre. Na bola parada mais uma vez. Irã bateu para a área do Internacional. André Lima se antecipou. Renan saiu e ficou no meio da área. André Lima conseguiu o toque de cabeça para vencer o goleiro do Inter e virar o jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre. André Lima. Botafogo 2, Internacional 1. E a festa do André Lima. 2-1 para o Botafogo no Beira-Rio, em Porto Alegre. É a estreia dos dois times no Campeonato Brasileiro. Tentativa do Yardley, olhou para a área do Botafogo, mirou a chegada do Ceará. Ceará se enroscou com o Jorge Henrique, foi buscar, acabou perdendo na antecipação do Diguinho. Vem o time do Botafogo, tenta o contra-ataque aí, o Diguinho prende a jogada, vai vencendo a partida por 2-1. É o Irã, na verdade, o Diguinho estava do outro lado, você está vendo aí o Pinga, ó, ele que entrou no lugar do Sidney. Está com a número 16 no time do Internacional. Como joga o Inter agora com a entrada do Pinga e essa mudança de esquema? O Edinho me parecia um terceiro zagueiro antes, hein, Batista? Sem dúvida nenhuma. O Edinho agora assume realmente a posição de zagueiro, mas ele era um terceiro zagueiro já no início do jogo. Está só jogar com 3 zagueiros, 2 jogadores de marcação no meio, na frente desses zagueiros, vindo o Fernandão buscar essa bola. Agora o Pinga e o Fernandão terão essa função, mais o Pinga de levar essa bola para frente, né? Mas tira um zagueiro e bota um jogador de meio que pode dar mais consistência ao time do Internacional. Porque joga em casa, principalmente. Precisava atacar mais, ele não tinha esse homem no meio.
Tentativa aí do Pinga, Júlio César consegue a defesa. Fernandão estava na frente esperando a sobra e é a torcida do Internacional, ó. Outra vez a jogada, o Pinga chegou na perna esquerda de muito longe, ó. Tentou surpreender o Júlio César que estava atento. Muita chuva em Porto Alegre. Temperatura baixa nesta tarde de domingo, Dia das Mães. 1 para o Internacional, 2 para o Botafogo. O do Inter do Alexandre Pato. Para o Botafogo marcaram Juninho e André Lima. Lembrando que o Botafogo teve o zagueiro Alex expulso logo no comecinho desse segundo tempo. Vem para o jogo o Internacional com Vargas. Aí para o Wellington Monteiro. Fernandão escorregou e perdeu o compasso. Pintou um contra-ataque do time do Botafogo com o Leandro Guerreiro. Vem o Leandro. Vai chegar junto da marcação dele agora o Wellington Monteiro. Aí o Leandro parou na frente do Wellington. Conseguiu o toque ali para o André. Ele volta o jogo. Aparece bem o Joilson com o time do Botafogo. Aí o toque para o Wagner. É o Botafogo quem toca a bola no Beira-Rio. Debaixo de chuva. Sai para o jogo o Inter no toque errado ali pelo meio. Tentativa para a chegada do Pato. Ednilson Corona está ali embaixo do vídeo, ó. Apontando impedimento nesse ataque do Internacional. E vai receber o cartão Alexandre Pato. Isolou a bola ali depois da marcação do Paulo César Oliveira. Por enquanto está só na conversa ali o árbitro. Mas os jogadores do Botafogo estão perto ali justamente pedindo o cartão para o atacante do Internacional. O Juninho queria isso. Ele fez cara ali de poucos amigos pro árbitro. Que é isso, seu juiz? O cara chutou a bola, você não deu cartão não. O Botafogo tem um jogador a menos, mas vence a partida por 2-1. Tentativa do Irã contra o Fernandão. Perdeu a jogada. Aí o Ceará enfrenta a marcação do Diguinho. Aparece Joilson para cima do Vargas. Aí o toque para o Rubens Cardoso. O Inter tenta o ataque. O Yarden está pedindo pela esquerda. A bola vai chegar até o Yarden. Não chegou não. Chegaria agora, mas pintou o corte do Wagner. Tem contra-ataque para o time do Botafogo. Aí Joilson. Ele se apresenta no ataque, placar de 2-1 para o Botafogo. Tentou a jogada com o André Lima, chegou na cara do Renan, bateu por cobertura, vai pintar um golaço! Gol! Um golaço de André Lima no Beira-Rio, em Porto Alegre. O número 9 do Botafogo, no passe do Joilson, chegou na cara do Renan sem condição de impedimento, condição legal. O goleiro do Inter saiu, ele meteu por cobertura no fundo do gol do Inter. 3 para o Botafogo, 1 para o Internacional, um golaço de André Lima. E que gol, hein, Batista? É um bonito gol. Internacional agora foi a vez da defesa do Internacional fazer a linha de impedimento e fazer a linha errada. O jogador escolheu como queria fazer o gol, o Renan teve que sair de qualquer maneira do gol e ele botou por cima. Foi muito feliz na jogada, um gol muito bonito. Botafogo que tenta chegar mais uma vez, Índio fez o corte antes da chegada do André Lima. O árbitro Paulo César Oliveira já apontava a falta do André sobre o Índio. O Inter bateu rápido. Nessas situações, às vezes, o Marcos, os volantes, principalmente o Vargas, olha lá, agora ele está ficando, mas ele acha que pode ir também porque o time do Botafogo está com um jogador a menos. E cada jogador do Internacional, de repente, pode pensar que ele é que está sobrando. E quando muitos estão sobrando, vaza atrás por causa do contra-ataque. Quinto escanteio para o Inter no jogo. Vem o Pinga para levantar na área do Botafogo. A bola vai passar para o outro lado. Vem o Índio, tentou de cabeça no cantinho ali para o Júlio César chegar e ainda fazer um toque para a linha de fundo. Sexto escanteio do Inter. Empate em escanteios. 6-6. Olha a chegada do Índio aí. Ajeitou o corpo, jogou no cantinho. O Júlio César, a bola ia para fora, mas ele até chegou ali para conferir e jogou para fora. Não tem dúvida nenhuma que o Inter agora vai ser super ofensivo, né? Vai tentar jogar o máximo tempo possível no campo do Botafogo. Pinga joga a bola na área do Botafogo outra vez. Júlio César deu um tapa para o meio antes da chegada do Yarden, pintou o corte. Voltou para o time do Internacional. O toque do Ceará. E a defesa do Botafogo se livra do jeito que dá, dali de trás. Leandro Guerreiro conseguiu fazer o corte. Vamos para 21 minutos de jogo. Olha que lance confuso aí, ó. A bola foi para a área do Botafogo. O goleiro Júlio César cortou errado. E o corte foi do jeito que deu ali do Diguinho. Na sequência, Leandro Guerreiro cortou. Olha o protesto dos torcedores do Internacional. O Inter que foi mal no Campeonato Gaúcho, não chegou à segunda fase. Foi mal na Copa Libertadores da América, não passou para as oitavas de final. E agora o torcedor espera uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, Batista. Por enquanto, na estreia, a amostragem do time do Inter não é legal, não. Não é legal, porque... Olha, chegada do time do Inter, a bola foi para o Christian, girou na perna esquerda e o gol! Gol!
Christian! O número 9 do Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. Ele contra o Juninho, girou na perna esquerda, não deu não para o Júlio César. No passe do Pinga. O Inter desconta e chega juntinho do placar do Beira-Rio. Christian! Internacional 2, Botafogo 3. O Christian entrou e fez um gol. Aparece Vargas. O toque chega até o Ceará, enfrentou o Asprila. Ficou no chão o Ceará, mas o Inter tem vantagem. Aí o Fernandão tentou um toque ali contra o Leandro Guerreiro. Inverteu o jogo, a bola chegou até o Yardley. Bom ataque do Internacional, aí Yardley mandou para a área do Botafogo. Christian conseguiu o toque de cabeça, mas jogou para fora. Aí o Christian, ó, tá junto do Diguinho, os dois se cumprimentam. De novo ele, ó, chegou ali, conseguiu um toquinho de cabeça no lado oposto. Quase que conseguiu o empate também o Christian. Mas o Galo tá conversando com os jogadores à beira do campo a todo momento na chuva, hein, Batista? E o Galo agora, com essa formação que ele colocou em campo, deu um nó também na cabeça dos jogadores do Botafogo lá dentro. Os jogadores do Botafogo não encaixaram na marcação ainda. Eles não sabem que o Internacional está com 2 jogadores enfiados lá dentro. Dificilmente um time joga da maneira que o Internacional está jogando. E aí, quando acontece isso durante o jogo, os jogadores não sabem agora como modificar a marcação. O Internacional tem 3 jogadores na defesa, 3 jogadores no meio. Se botarmos o Pinga, que joga pelo lado esquerdo, mas também, olha lá, está no meio campo. E 4 atacantes. E o time do Botafogo não sabe como marcar aqueles 4 atacantes na frente. O que aconteceu? Voltou todo o time do Botafogo e eles não têm mais saída de jogo, que estava acontecendo quando o esquema tático era normal. Então, essa modificação do Galo sair de qualquer maneira, ou até uma situação inusitada, né? Colocando Pinga na lateral esquerda e 3 jogadores enfiados lá dentro da área, o Botafogo agora vai tentar, justamente com a entrada de mais um zagueiro, matar esse segundo atacante que está dentro da área. Vamos ver. É a maneira, o Cuca que tem que ver agora, é uma maneira de poder sair no contra-ataque. O Botafogo não consegue sair jogando. Mais uma falta para o Internacional bater na área do Botafogo. O Pato vai bater a falta. Olha aí o bolo de jogadores. Yarley, Edinho, Fernandão, Christian. E os jogadores do Botafogo quase todos dentro da área. Vem o Pato, levanta para a área do Botafogo. Pintou o corte do Diguinho. Júlio César vai na linha de fundo, deu um tapa e tirou do Christian, que estava por ali. Tentativa aí do Irã. A bola vai bater em cima do Pato. Tá ali o Pato, ó. Apenas reposição para a equipe do Botafogo. Tá aí o Irã. Placar de 3-2 para o Botafogo na estreia dos 2 times, Internacional e Botafogo, no Campeonato Brasileiro 2007. Ainda hoje, a partir de 20 para 6 da tarde, América e Vasco, exclusivo no Premier Futebol Clube. Chegada do Internacional com Wellington Monteiro. Botafogo conseguiu recuperar a bola, mas ela veio de graça para o Inter aí com o Índio. Ele vira para o Fernandão. Apareceu Alexandre Pato. Vem o Pato. Enfrentou a marcação do Túlio. Aí o toque para o Yarley. Vem Yarley contra o Wagner. Ainda Yarley, ele chamou para a perna direita. Tentou para a área do Botafogo. Irã conseguiu o corte. Aí o Pinga se apresentou e deu a bola errada. Pitou um contra-ataque com o André Lima. Mas primeiro uma falta para o time do Botafogo. Vai levantando aí o Túlio, ó. Reclama muito do árbitro Paulo César Oliveira. E o Pinga, na passagem, como a gente viu ali, ó, cometeu a falta em cima do Túlio. Depois ele bateu até no André Lima, mas primeiro esse lance aí em cima do Túlio. Falta, Batista? Sem dúvida nenhuma, foi falta. O Pinga não tem, né, o cacuete de jogador de marcação. Então o jogador foi passar por ele botou os 2 braços na frente e empurrou. A sensação térmica, Luciano Calheiros, na cabine é baixíssima. E no gramado? Olha, posso te garantir que mais baixa ainda do que aí na cabine, porque aqui entra o vento, né, Marco, e aí corre pela pista, né? E com essa chuva fina que não para nesse segundo tempo, quer dizer, tá muito frio realmente. Acredito que a sensação térmica aqui nesse momento, algo em torno de 6, 7 graus. Muito frio em Porto Alegre e muita chuva também no Beira-Rio. Placar de 3-2 para o Botafogo contra o Internacional. Vem o Inter com o Pinga, tentou para a área do Botafogo. E aí o bico na bola do Wagner, tirando dali. Aparece Vargas, ajeitou de cabeça o colombiano. Aí Edinho. 3-2 para o Botafogo. Botafogo que vai estreando com vitória no Campeonato Brasileiro. O Inter vai ficar na fila. Mais um ano por enquanto sem vitória. Mas insiste o Internacional com o Fernandão. Aí o Christian tentou a jogada. Christian levou a marcação do Wagner. Dá um bico e tira dali Leandro Guerreiro. O Botafogo está todo no campo de defesa. Tem um jogador a menos o Botafogo. E o Inter do Índio vem para o ataque mais uma vez. O Wellington Monteiro se apresenta.
Tentativa de ataque do Inter. Aí o Ceará. Apareceu Vargas com o Índio. Do outro lado, Edinho. O jogador mais adiantado do Botafogo, você vê ali no meio campo, ó. André Lima, no canto esquerdo do vídeo. Você viu aí o Irã. Cortou mais uma bola no ataque do Inter. E vai tentar arrumar o Botafogo mais uma vez. O técnico Cuca conversa com Juca, jogador revelado aqui mesmo, nas categorias de base do Internacional. Vai entrar em seguidinha no Botafogo. O Juca que é de Passo Fundo, tem 26 anos, 1,79 m. Olha a falta aí do Yardley para cima do Irã. E é impressionante, o Galo, assim como fez na segunda modificação, quando colocou o Christian após a segunda mexida do Cuca, repete, viu? O Cuca chamou o Juca, o Galo chamou o Mossoró. Os dois vão trocar. E aí, vamos ver o que acontece nessa reta final do jogo. Vamos para 34 minutos de partida no Beira-Rio. É um segundo tempo de 3 para o Botafogo, 2 para o Internacional. Olha o Alexandre Pato, joga com o Yardley. Mandou a bola para a área do Botafogo. Tentativa aí do Fernandão. Vai chegar até o Asprilla. Tirou dali o Asprilla nas costas do Jorge Henrique. Conseguiu a passagem sobre o Pato. Ainda Jorge Henrique, aí adiantou demais, o Pato veio e cometeu a falta. Falta para a equipe do Botafogo, Luciano. A mudança no Botafogo, Juca, camisa 16, vai entrar no lugar do 9, André Lima. E o Márcio Mossoró, número 17, vai entrar no lugar do Yarley, camisa 10. O detalhe é que o Márcio Mossoró não deixa de ser outra novidade do técnico Galo, já que o Mossoró não vinha sendo utilizado pelo técnico Abel Braga. Participou do início do Campeonato Gaúcho, defendendo o Inter B, e na Libertadores sequer foi inscrito o camisa 17 do Inter, que acaba de entrar, Márcio Mossoró. A gente está vendo ele aí, Márcio Mossoró, ele que se recuperou de longa lesão, muito tempo longe do time do Internacional. Márcio Mossoró veio para campo. No lado do Botafogo, André Lima tá saindo aí, ó. Fez 2 gols na partida, o segundo deles um golaço, ele que tem 21 anos, deixa o campo e o Juca entra no seu lugar. O Juca tem a 16. Aí o Juca, ó, no time do Botafogo. Os dois técnicos queimaram a regra. 3 substituições de cada lado. Lembrando que o Botafogo teve um jogador expulso. E agora, Batista, reta final. Antes desse ataque do Botafogo com Jorge Henrique. Foi para cima do Índio. Ainda Jorge Henrique. Ele que continua dando trabalho à defesa do Internacional. Aí o passe errado, o Wellington Monteiro fez o corte. O Juca foi ali e no primeiro lance dele cometeu a falta. Juca chegou e vai receber cartão amarelo do árbitro Paulo César Oliveira. 10 segundos ou 15, Batista, ele ficou em campo até receber o cartão amarelo. Foi aquele carrinho atrasado, né? Que o jogador vê que não vai conseguir pegar a bola, pegou o jogador, impediu o prosseguimento da jogada, cartão amarelo para o Juca em 10 segundos. Placar de 3-2 para o time do Botafogo. O Botafogo teve poucos cartões amarelos, apenas 2 e uma expulsão. O Alex recebeu o cartão amarelo, depois o vermelho. Aí a tentativa do Inter com o Christian. Chega na área do time do Botafogo, escora a jogada. O Mossoró mandou para a área mais uma vez. Tirou do jeito que deu Leandro Guerreiro. Sobra com o Vargas. Para a área do Botafogo mais uma vez. A bola vai sobrando do outro lado. Tentativa do Internacional. Aparece o Pinga. Enfrenta a marcação do Túlio. Se enrolou ali um pouquinho com o jogador do Botafogo, mas ganhou o escanteio. 7º escanteio do time do Inter no jogo. Pinga tá aí, ó, posicionado para bater. O Inter vai praticamente todinho para a área do Botafogo. Tentativa aí do Índio, acabou perdendo para o Juca, pegou a sobra o colombiano Vargas, bateu contra a marcação do Leandro Guerreiro, correu muito Leandro, mas não alcançou não. Mais um escanteio para o time do Internacional, é o 8º no jogo, contra 6 do Botafogo. De novo aí a jogada, o colombiano Vargas, chute no desvio ali, foi o Juninho. Leandro se esforçou muito, você reviu ali. Muita raça, muita disposição do Botafogo. Aí o Ceará, bate escanteio para o time do Internacional. Júlio César mergulhou, a bola vai voltar para o Ceará. Pressão do Internacional no finzinho do jogo. A bola para a área do time do Botafogo. Asprilla conseguiu o corte. Briga pela bola, Edinho. E aí Leandro Guerreiro emenda um bico. A bola não chegou a sair não. Apareceu o Ceará. Tentativa com o Fernandão, tá na área do time do Botafogo. Girou para o Asprilla, conseguiu o corte. Pressão do Inter. Segue a blitz aí com o Ceará, mas agora o Juca chegou para interceptar a jogada. Jogou para fora. Bate lateral, Ceará. Mandou para a área do Botafogo mais uma vez. Apareceu o Fernandão. Juca se apresenta na frente do Fernandão. Conseguiu girar e tirar dali. Mas deu errado aí, Mossoró. Enfrentou o Leandro Guerreiro, mas não teve sucesso não. Olha a torcida do Inter só no protesto aí. Na chuva da arquibancada do Beira-Rio. Tentativa do Internacional mais uma vez com o Mossoró.
Chegou contra o Leandro Guerreiro, foi no fundo, pintou a chance do Internacional. Jogada pelo meio para Juninho fazer o corte. Aí o Diguinho acabou escorando, pediu e levou a falta. Protegeu para ganhar justamente a falta. Ó, segunda, diz o Diguinho. Ele me derrubou de novo, seu juiz. Olha a jogada do Mossoró no lance anterior. O Mossoró foi no fundo, conseguiu o toque para o meio e o Juninho chegou cortando. Na sequência, Diguinho foi derrubado pelo Edinho. Falta para a equipe do Botafogo. Falta, Batista. Na verdade, não foi nada. O Edinho foi para tomar a bola. Ele conseguiu passar pelo Edinho, mas perdeu a passada e se atirou. O juiz Néstor Paulo César foi na do jogador do Botafogo. Não aconteceu falta, não. Na estreia do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Inter ficou no empate com o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, 1-1. O Botafogo venceu o Fortaleza 1-0 no Maracanã. O Botafogo repete a vitória na estreia e o Inter agora, mais uma vez, não consegue a vitória. O Inter que perdeu justamente para o próprio Botafogo em 2005 na estreia do Campeonato Brasileiro, placar de 2-0 no próprio Beira-Rio. Vamos para 44 minutos. Finzinho de jogo no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. São as emoções do Campeonato Brasileiro na primeira rodada. Em Curitiba, 3-0 para o Paraná sobre o Grêmio. Atlético Mineiro 1, Náutico também 1 e Flamengo 2, Palmeiras 3. São os resultados dos jogos que começaram às 4 da tarde. Mais de 15 mil pessoas curtindo. 2 para o Inter, 3 para o Botafogo no Beira-Rio. Mais uma chegada do time do Internacional. Tentativa do Edinho na área do time do Botafogo. Foi para o chão, a galera pediu pênalti. O árbitro Paulo César Oliveira apontou. Bola para o time do Internacional, mas é apenas escanteio. Olha o Fernandão com o Christian para cima do árbitro. E aí, seu juiz? Ele foi derrubado, seu juiz. E o pênalti? Olha, eu acho que foi porque joga a bola na frente. O Wagner e o jogador L vai por cima do jogador do Internacional. Para mim foi pênalti. Bola na tentativa do Internacional. Um bolo de jogadores na frente do goleiro Júlio César. Mas conseguiu o corte dali o Irã. O árbitro já paralisa o lance, porque o Fernandão fica caído no choque com o Wagner. O jogador do Inter está ali caído, o Wagner também. O árbitro Paulo César Oliveira paralisou o lance. Depois desse cruzamento aí, ó, Fernandão chegou e se chocou de cabeça com o Wagner. Que lance, hein, Batista? É, no lance. Olha ali, Fernandão e Wagner se chocaram de cabeça. É, nesse lance aí foi... É sempre um lance perigoso, né? Sempre uma situação perigosa quando os jogadores vão de cabeça e se chocam dentro da área. O jogo vai até 48 no Beira-Rio, passamos de 47. O Botafogo com vários desfalques. E priorizando, de certa forma, a Copa do Brasil nesse momento, vai vencendo na estreia do Campeonato Brasileiro. 3-2 para o Botafogo contra o Internacional. O Inter que tem a estreia do técnico Galo. Tá aí o Galo, ó, fazendo domínio na bola. O chute do Túlio. Lateral já cobrado pelo time do Internacional. Vem para o jogo Márcio Mossoró, mandou para a área do Botafogo. Pinga se apresentou por ali, mas perdeu para o Irã. Aparece o Christian. Ele fez o segundo gol do Internacional. O primeiro foi do Pato. Tentativa aí do Pato, arriscou de muito longe, acabou chutando errado na bola ali o Pato. Aí ele, 17 anos, Alexandre Pato, fez o primeiro gol do jogo. Depois o time do Botafogo virou para 3-2. 2 gols de André Lima, outro gol de Juninho batendo falta. O jogo vai terminar no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Inter há 9 anos não vencia em estreias de Campeonato Brasileiro e por enquanto segue na sina. Mais uma derrota dessa vez para o Botafogo, repetindo 2005. E aí está, Paulo César Oliveira apita o fim do jogo. 3 para o Botafogo, 2 para o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre.